Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Hoje nós vamos dar mais uma vez continuidade à parte de cadastro, a parte de design da nossa aplicação, né? Montagem aí do primeiro cadastro. Parece um pouco demorado, né? Uma, duas, três aulas para isso, mas realmente no começo, né? No nascimento aí da nossa aplicação, ele demora um pouquinho até a gente conseguir montar aí as primeiras janelas, né? Então isso é bastante comum, isso é bastante normal, tá? Bastante natural. Então olha só, a aula de hoje, aula 8, módulo 2 da nossa agenda, né? A gente vai continuar com a criação da nossa janela de cadastro e login, tá certo? Vamos lá então? Olha só. A gente parou aqui, eu já estou com o Delphi aberto exatamente onde a gente parou na aula anterior, né? E a gente viu lá na aula anterior que ficou um pouco feio, né? A segunda janela, eu vou executar aqui para vocês verem, né? Então ficou um pouquinho feia, né? A nossa janela de cadastro. Olha só, tá bem feia, bem diferente, porque a gente não deu ainda nenhuma atenção para essa janela, né? Então a gente vai brincar com isso agora, tá? Eu vou salvar aqui, a gente vai abrir o cadastro de usuário e nós vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Primeira coisa que a gente tem aqui, que na verdade é um problema que nós temos, né? A gente vai utilizar um retângulo, né? Nós temos um retângulo aqui no fundo, olha só, o RCT Client. A gente já viu na aula anterior, eu vou mudar aqui meu layout do Delphi. Na aula anterior a gente utilizou aqui a propriedade Brush Bitmap do próprio retângulo para colocar uma imagem, né? Só que aí a gente vai ter um problema, quer ver? Ó, a gente vai colocar aqui a mesma imagem, tá? Aqui no Fill, Brush, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, na imagem, vou dar um Load, vou localizar a minha imagem que está lá no background, né? Vou dar um OK, e aí eu vou mudar aqui, né, para a opção de Bitmap, tá? Olha só, ele colocou a imagem para a gente ali, né? Só que o nosso Tab Control, né? A nossa KS Tab Control, ele não é transparente, né? Não dá para ficar transparente, a gente não tem a possibilidade aí de transformá-lo em transparente. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos dar um famoso gato que a gente fala, né? Na verdade a gente vai criar aqui colocar novamente a imagem que a gente colocou no fundo, a gente vai colocar aqui dentro também. Então, eu vou clicar aqui bem no fundinho, onde tem um outro retângulo, que é esse cara aqui, ó. Vou colocar, inclusive, o nome dele RCT Back Step 1, tá? Step 1, beleza? E esse cara aqui a gente vai selecionar a mesma imagem, só que a gente vai fazer aqui uma coisa diferente, né? Vamos dar um load, carregar a mesma imagem, só que ao invés de eu carregar a imagem completa, eu vou pegar só um pedacinho dessa imagem, né? Não preciso da imagem inteira, né? Então, já que a gente tem um espaço aqui, ó, diferente, um espaço que a gente pode recortar, nós vamos fazer isso daqui, ó, recortar só um pedacinho, né, disso daqui, ó, para a gente poder pegar e colocar ali no fundo. Olha só, ele colocou ali no fundo, né? Não pegou a imagem inteira. Nós vamos tentar aqui fazer um stretch da imagem e a gente nem vai notar que isso aqui é continuação da outra imagem, né? A gente pode fazer inclusive a mesma coisa na parte de cima aqui, já que ele está pegando um restinho aqui do pedaço do prato, tá? Óbvio que isso aqui vai servir para essa imagem que a gente utilizou, né? Se você for utilizar uma outra imagem diferente, você vai ter que dar pesquisar, ver o que você vai fazer, ou de repente você já pede aí para um designer que trabalhe na sua empresa, ou contratar alguém aí especializado para fazer esse trabalho para você. Então, olha só para a gente testar de novo, vou pegar um outro retângulo, né? E vou colocar abaixo aqui do nosso logotipo, de onde vai ficar o nosso logotipo, tá? Então, vou colocar ele aqui, ó. Eu vou arrastar ele aqui para cima, ele vai ficar provavelmente em cima ali do nosso... tá no nosso RCT Client, né? Vou colocar ele aqui, ó, ao topo, né? Vou colocar ele aqui ao topo. Beleza. Aí a gente vai pegar, fazer o seguinte, vamos ver como é que a gente encaixa ele aqui, né? Vamos pegar este nosso logotipo, vamos arrastar ele em cima aqui do nosso retângulo, né? Esse logotipo tinha uma altura, eu não me recordo mais a altura, mas a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos colocar ele mais ou menos como... vamos ver aqui.
height, vou colocar com 40 mais ou menos, acho que 50, não 40, ficou muito pequeno, vamos colocar 80, eu acho que foi 80 que a gente tinha colocado, exatamente, 80 a gente tinha colocado, tá? Aí esse cara a gente vai fazer o seguinte, né, vamos dar um nome para ele, RCT topo. Tá? Esse topo vai ficar em todas as janelas, né, do nosso cadastro, ok? Vamos pegar aqui, vamos tirar o stroke, né, como de costume, vamos arrancar as linhas em volta do nosso retângulo, certo? Kind aqui igual a none, beleza, e vamos pegar aí a mesma imagem, tá? Então, na verdade, a gente poderia ter copiado aqui, né, eu acho que é mais fácil a gente copiar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse carinha aqui, ó, vamos dar um edit copy, já que já está programado, já está certinho e bonitinho, vamos dar um paste aqui, né? Mais fácil, tá? Ele colou aqui, vamos ver onde é que ele colou. Ele colou dentro do mesmo local, né? Vamos ver onde é que ele está, que ele sumiu pra gente. Já achei que ele está com um retângulo 1 aqui, né? Vamos arrastar ele aqui para fora, tá? Para o layout. Vamos retirar esse cara aqui, vamos colocar esse dentro desse. Esse aqui a gente retira, né? Não vai precisar mais. Esse aqui vamos colocar novamente como topo. Vamos colocar aqui ao top. Perfeito. Vamos colocar o tamanho dele aqui como 80. Beleza. E aí a gente tem ele ali bonitinho também na parte superior, tá? Não ficou exatamente igual, eu vou explicar por que já. Bem, ele não ficou exatamente igual, deu uma pequena diferença ali, mas não tem problema. A gente pode mexer aqui na opacidade dele, colocar aqui pelo menos um 8, talvez, né? Vai ficar um pouquinho mais escuro, né? Ou 9, vamos ver se fica... 9 já fica um pouco melhor, né? Mas eu acredito que 8 aqui fica um pouco mais próximo da realidade. Então você pode ir mexendo aqui, né? Nessas opções para poder ficar um pouco mais perto da imagem de fundo. Então, dá para fazer bastante coisa legal aí nesse sentido, né? A gente pode também fazer diferente, a gente pode pegar essa imagem aqui, esse retângulo de fundo, né? E pode, de repente, colocar ele no total aqui. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Ele está como client, a gente pode colocar como contents, né? E aí a gente pega ali o nosso logotipo, né? Na parte superior ali, e dá uma mexida também nele, né? Bem, o que ele fez pra gente, né? Como a gente colocou ao client aqui, a gente vai precisar mexer agora no Tab Control, né? A gente aumenta aqui um pouco o top dele, né? Coloca aqui 80, que é o tamanho ali do nosso logotipo, que a gente reservou para o logotipo. E aí a gente tem a Tab Control um pouco mais ao centro, né? Então dá para fazer um monte de coisa, ainda não ficou 100%, não ficou tão legal assim, mas já deu uma cara bem diferente para o nosso formulário, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, a gente pode pegar a mesma largura que a gente tem aqui, né, que a gente colocou, que foram, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, acho que 30 de cada lado, né? Deixa eu ver o layout aqui, ó, 30 de cada lado. A gente pode fazer a mesma coisa aqui também, colocar 30 para cada lado, e a gente tem os botões mais centralizados aí e mais organizados. Então dá para brincar bastante com esse tipo de coisa dentro do Delphi e dar um design, uma cara diferente para a nossa aplicação, né? A gente vai pegar, fazer o seguinte ainda aqui, né? Os nossos botões ali, ó, tá? Então vamos pegar aqui o layout de botões, pegar aqui os dois nossos botões, né? E vamos colocar aqui uma opacidade neles que já dá uma melhorada também aí no visual, né? 0.7 aqui mais ou menos, ó, 0.8 talvez acho que fique melhor. Vamos ver aqui, ó, 0.8 e 0.8 aqui também no outro botão. Ó. Já deu uma cara bem diferente aí para nossa aplicação. Beleza? Vamos digitar alguma coisa aqui para ver se ficou bom o texto, né? Senão a gente vai ter que alterar também. Tá bom, tá ótimo, né? Vou pegar aqui um CPF qualquer, né? Olha lá, a gente já tem aí o CPF digitado ali bonitinho, bem legalzinho, né? Então, beleza, a gente pode ir para a próxima etapa. Bom, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos ter que pegar esse layout que está aqui, esse retângulo, né, nessa parte de baixo, e copiá-lo
para os demais campos dos nossos passos aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos copiá-lo, né? Vamos ver quem que ele é aqui, ó. Botão direito, copy, e vamos colar aqui ao fundo, né? Vamos pegar aqui o step 2, dentro do layout principal, a gente vai dar um paste aqui, né? Vamos pegar o que já tinha anteriormente, vamos ver quem é quem aqui, né? Beleza, esse aqui era o preto, né? Então vamos pegar esse aqui, beleza, ótimo, então vamos pegar esse de cima e vamos deletar ele daqui, né? Acabei deletando errado, não tem problema, vamos fazer diferente. Vamos deletar ele primeiro, vai ficar branco lá. E a gente vem aqui então e cola ele no layout, né? Então, paste ainda está na memória, tá? E vamos continuar aí o trabalho nos demais, né? Provavelmente a gente vai ter que mandar ele para trás aqui, né? Vamos ter que arrastar ele direto aqui, ele está dentro do outro layout, né? Muito bem, eu mandei aqui para trás, só cliquei aqui em algum dos controles, ele renderizou para a gente, estava dando um delay aqui para renderizar. A gente vai fazer agora a mesma coisa, né? Vamos começar a dar nomes às coisas, né? Então, LYT, botões, step 2, né? Beleza. Vamos colocar aqui também aquelas margens que a gente colocou, né? 30 e 30. Beleza, e aí a gente vai fazendo isso para os demais layouts que a gente tem em tela aqui, certo? Vamos lá, ó. Vamos salvar aqui. Esses caras aqui a gente também precisa fazer aquele esqueminha, né? Deixar ele de uma outra, um pouquinho opaco, né? Um pouquinho transparente, na verdade. Então, layout 1, esse aqui é o layout da segunda aba, né? Vamos ver qual que é o layout dos botões aqui, ó. Vamos colocar aqui 0.7, né? Opacity 0.7. 0.8 a gente colocou, né? Aqui 0.8. No outro a gente colocou também 0.8. Aqui, ó, já deu uma melhoradinha aí de leve, né? Esse label, ele tá um pouco mais claro, mas a gente depois dá uma mexida nele também aqui, colocar um azul um pouquinho mais escuro, tá? Vamos manter aqui, então, nessa característica visual, vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos fazer diferente. Esse é o layout do terceiro, né? Então, vamos dar um delete aqui, vai ficar branco. E, mais uma vez, a gente vai lá no 1, vamos pegar aqui o back, né? Copiar. E vamos aqui no terceiro, né? Aqui dentro, vamos colar ele aqui dentro, tá? Beleza, copiamos. E vamos agora dar um nome para ele, né? LYT, aliás, perdão, né? Retângulo, step 3, tá? Back step 3, né? Vou manter aqui o padrão de nomes, tá? Eu acho que eu nem coloquei o nome no segundo, né? Deixa eu ver aqui. Não coloquei o nome no segundo ali. Vamos aproveitar que a gente já tá com a mão na massa, né? Vamos lá, name back step 2, tá? Perfeito. Deixa ele renderizar depois aí, não tem problema, vamos ficar tranquilo aqui que ele vai fazer isso pra gente, tá? Vamos pegar esse cara aqui, vamos dar um send to back, né? E vamos pegar aqui os layouts onde estão os nossos controles, né? Olha lá, ele já renderizou, tá vendo? É só ter um pouquinho de paciência, ele renderiza pra gente aí, né? De acordo com as propriedades que a gente colocou, né? LYT, botões, step 3, tá? Mesma coisa, né? 30 e 30. Beleza, ótimo. Vamos salvar e vamos para a última etapa. A última etapa aqui a gente vai mexer bastante nela depois aí, mas já vamos copiar os nossos controles para lá, né? Etapa 4 aqui. Vamos clicar aqui com o botão direito, vamos colar, né? Ele não está mais na memória, vamos copiar novamente aqui, ó. Copiar e vamos colar ele aqui dentro. Colar na mão aqui mesmo, às vezes não aparece, né? Então vamos lá, ó. Copiamos, vamos pegar esse cara aqui, vamos dar um nome para ele. Ainda estava na memória, né, ali.
Então vai ser o RCT back step 4, tá? Muito bom, já copiamos aqui, então vamos fazer aquele trabalhinho, né, de mandar ele para trás aqui, ó, send it to back, né, e ele renderizou para a gente aqui, ok? Então, mesma coisa, isso aqui não precisa porque está centralizado, mas vamos brincar aqui de qualquer forma, né? O layout dele é o LYT botão step 4, tá? Beleza. 30. 30 e 30. Vamos lá. Beleza. Tá ótimo. Ele tá mais colado embaixo, mas lembre-se, né, que essas abas não vão aparecer, então vamos só conferir aqui bonitinho. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez nos demais, né? Vamos pegar aqui o layout, vamos ver quanto que tá. Tá 10 no bottom, né? Então vamos fazer a mesma coisa só para manter aqui a mesma característica visual, ok? Então nós temos aí o nossa janela de cadastro aí praticamente pronta. Agora a gente precisa só desenvolver realmente as programações aqui, né? A única coisa que eu vou fazer que eu não estou gostando é a distância, né? A distância aqui está um pouquinho diferente. A gente vai olhar aqui o cadastro principal, a gente fez isso, né? A gente melhorou aqui a distância, só que esse cara aqui está dentro de um layout e a gente acabou tirando a distância aqui, né? Vamos até melhorar um pouquinho isso. Vamos colocar aqui uns 10. Foi muito, vamos colocar 5 aqui, tá ótimo, né? Mesma coisa vai acontecer lá com o nosso cadastro, né? Vamos colocar aqui uns 5 pixels de distância, né? Aqui, ó, beleza. Mesma coisa nos demais, né? Lembrando que, na verdade, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez lá no login, colocar os botõezinhos do lado para poder o usuário ter a possibilidade de limpar ali rapidamente o texto, né? Então, a gente vai ter que mexer um pouco nesse layout, colocar ali um layout dentro de cada edit, fazer o mesmo esquema que a gente fez lá no outro, né? Então, vamos só mexer nisso daqui, ó, 5 e 5, né? Beleza, já deu uma melhorada aqui. Ótimo. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente precisa fazer somente testar, né, e verificar se está tudo ok. Antes disso, a gente vai pegar esse botão de cancelar, nós vamos fazer com que esse cancelar retorne para a nossa janela anterior. E como é que a gente vai fazer isso, né? Nós vamos entrar aqui na programação dele, só que nós vamos lá no retângulo dele, né? Um retângulo que é relacionado a ele, tá? Aqui no OnClick. Vamos voltar aqui no nosso layout natural, né? Beleza, a gente vai ter que pensar aqui o que a gente vai fazer, né? A gente está no segundo formulário, a gente tem que voltar para o formulário anterior, que é o formulário principal. Então, primeira coisa que a gente pode fazer aqui é dar um close nesse formulário, tá? Antes disso daqui, a gente vai ter que voltar uma aba. Lembre-se que a gente está nessa aba aqui, né? Então a gente tem que voltar para a aba anterior, que é essa de login, porque a gente não se logou ainda no sistema, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tlibrary, ponto, mudar aba, e aí a gente vai precisar fazer referência lá ao nosso formulário principal. Só que a gente já enxerga, né, do formulário principal, a gente enxerga esse formulário, que é o que está aqui no nosso uses, tá? Se a gente olhar aqui o uses, olha só, formulário usuário aqui, CAD usuário, tá? E como que a gente vai fazer para que um enxergue o outro? Bem, as boas práticas do Delphi aí dizem, né, as boas práticas da programação dizem que a gente não pode ficar fazendo essa referência, isso chama-se referência circular. Inclusive, se eu fizer um uses, né, do formulário principal lá no cadastro de usuário, ele vai dar um erro para a gente dizendo que é uma referência circular, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apagar daqui, eu vou lá para o topo, né? Vou colocar nesse uses aqui, ó. Eu vou dar um uses lá no nosso cadastro de usuário, né? Vou deixar aqui. E este cadastro de usuários aqui, eu vou nesse uses aqui, né? E vou fazer com que ele enxergue o nosso formulário principal, tá? Então, use unit, vou procurar aqui o main. Tá aqui, ó, nosso main, vamos ver qual que ele é aqui.
vamos ver qual o nome dele, né? fmain. Vamos ver o nome dele lá, que agora não me... Aliás, a unit, né? Então, vamos ver a unit aqui. Principal. Aqui, a unit principal, né? Nós vamos mandar ele adicionar no implementation. Então, ele vai adicionar aqui, ó. Ou seja, as janelas adjacentes, né, que precisam fazer alguma referência ao formulário principal, a gente adiciona ela aqui no uses da parte de implementação, ok? E já os demais a gente pode implementar e colocar, se a gente precisar de mais um momento, né, em mais algum outro momento, precisar fazer essa referência, a gente usa o uses lá do interface, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá, vamos no sair novamente, né, no nosso cancelar aqui. Tá? Eu vou precisar falar para ele assim, ó, fmain, vamos ver se é esse mesmo formulário, né? frm main. Aqui, ó, frm principal. Vamos até mudar o nome dele aqui, colocar um nome mais curto, né? Então vamos lá, ó. Vamos aqui no name fmain, tá? Ou f principal, né? Melhor, f principal, tá? Beleza. Aí nós vamos aqui, ó, f principal, ponto. Eu vou ter que informar para ele, né, qual que é a tab control, lembra? O primeiro parâmetro aqui é justamente a tab control que eu vou movimentar, né? Então, f principal, ponto, tbctrl main, aqui, ó. Então, eu vou passar esse parâmetro para ele, tá? E eu vou mandar ele voltar para a tela de login. Então, eu repito aqui o meu formulário, tá? ITB item login. Perfeito. Então ele vai voltar para a janela principal. Aí tem mais um detalhe, né, que é importante aqui, tá? Vamos lembrar que a gente criou um método aqui que é o método de abrir form. E olha só, vamos lá no código novamente, né? O que a gente está fazendo aqui, ó? Se o formulário que a gente está abrindo for o mesmo, né, que está chegando aqui via parâmetro, então ele só vai fechar o nosso menu e vai sair fora, não vai fazer mais nada, tá? Só que se a gente fizer esse trabalho de abrir o cadastro de usuário e cancelar o cadastro de usuário, quem vai ficar na memória é o nosso cadastro de usuário. Então, na hora que ele chegar aqui, ele vai se atrapalhar inteiro. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar essa variável aqui e vai dar um new para ela, tá? Lá pelo nosso cadastro. Então, nós vamos fazer novamente aqui f principal, ponto, f active form, dois pontos igual a new, tá? Porque a gente vai fechar aqui o formulário de cada usuário, tá? Então, a gente marca a variável como new, muda a aba novamente para o login e fecha o nosso formulário. Perfeito? E vamos então testar a nossa aplicação. Vamos dar um executar aqui. Ele vai abrir o formulário para a gente, né? A janela principal, vamos colocar aqui no meio. Novo cadastro, não quero me cadastrar, quero voltar aqui na janela anterior. Ele voltou para a janela anterior e na aba de login, ok? Então funcionou perfeitamente aí o que a gente precisava fazer para fazer essa transição entre um formulário e outro, tá? Nem ficou tão bonito assim, na verdade, né? Ficou até meio esquisitão aqui a parte do centro, mas depois que a gente colocar um logotipo aqui, né? E aqui embaixo também a gente de repente pode colocar alguma propaganda, algum texto, né? Algo diferente aí para poder quebrar um pouco essa janela, né? Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode brincar aqui, ó. Se eu clicar aqui embaixo, posso brincar na opacidade dele também, ó. Olha só. Colocar um 0.7, um 0.6 aqui, tá? Ou ainda, tem uma outra coisa muito legal aqui que vocês podem utilizar, que é um componente aqui chamado Blur Effect, tá? Blur Effect. B-U-R Effect. A gente pode, o Gaussian Blur, né? A gente pode pegar o Gaussian Blur aqui, que é inclusive um efeito do Photoshop. A gente pode arrastar ele aqui, ó, e colocar ele em cima do nosso RCT Client. Ele vai desfocar o nosso componente. O único problema é que o nosso componente lá no fundo, né, possui todos os outros componentes aqui em cima. Então ele vai desfocar todo mundo da hierarquia. Então, por enquanto, a gente não vai utilizar esse controle aqui, mas é uma alternativa para a gente fazer aí com que o fundo fique mais atraente visualmente, tá? Então, vamos deletar esse cara daqui, ó.
delete. Então, essas são algumas dicas de design que, inclusive, o nosso amigo Renato Mota, o instrutor Renato Mota, vai falar com vocês a respeito, certo? Vamos testar aqui, né? Vamos ver direitinho aqui a programação de uma tela para outra, né? A gente começou a fazer aqui e não terminamos. Vamos lá pegar aqui o meu layout, vou mudar aqui para propriedades e vamos ver aqui se a gente programou perfeitamente, né? Eu vou precisar até, na verdade, nesse layout aqui para poder ver direitinho todos os controles da tela, né? Vamos pegar aqui os botões, botão Step, a gente fez aqui no OnClick, vai para o Step 2, né? Perfeito, tranquilo. No Step 2, eu tenho esse botão aqui, vamos ver quem que ele é aqui no Step 2. Então, ele é este botão aqui, beleza. Então, ele vai voltar para o Step 1, né? A gente pode, inclusive, aqui limpar os campos, né? Na hora de voltar de um para outro, né? A gente pode ver direitinho se a gente vai fazer isso mesmo ou não. O próximo aqui tem que ir para o Step 3, tá certinho, beleza. Aqui a gente vai ter esse voltando para o Step 1, né? Para o Step 2, tá? Então, aqui nós estamos no Step 3, né? Passo 3 aqui voltando para o passo 2, conferido. E aqui a gente tem o próximo indo para o Step 4, tá? Perfeito, ótimo. Esse aqui, na hora que chegar nessa janela, eu já não vou mais precisar voltar para a janela anterior, porque aqui eu já tenho o cadastro efetuado perfeitamente. O que eu vou precisar agora é que esse nosso botão retorne para a janela anterior, né? Só que aí a gente vai deixar para programar depois, porque a gente não vai voltar para o login, né? A gente vai forçar um login aqui e dependendo do tipo de resposta do servidor, né? Então, se respondeu aí, se demorou, não conseguiu fazer o login, não conseguiu fazer o cadastro e tal, a gente volta para o login. Se conseguiu, a gente força um login aqui e vai para a janela próxima. Enfim, dá para fazer bastante coisa aqui. Então, vamos só testar esse fluxo, né? E por enquanto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com que ele retorne para a tela de login por enquanto, tá? Então, vamos ver quem que ele é aqui no Step 4, né? Então, é esse label aqui, esse retângulo, tá? Ele ainda está vinculado ao Step 2 ali, porque foi copiado. Então, eu vou fazer o seguinte. Aliás, eu vou até fazer diferente, ó. Eu vou vincular ele ao Step do cancelar, ó, tá? Ao evento do cancelar. Então, ele vai voltar para a tela anterior. Vamos testar aqui direitinho? Olha só. Vamos executar a aplicação. Vamos abrir aqui o aplicativo, vamos abrir em cadastrar. Beleza, vamos para o próximo. Vamos voltar. Vamos para o próximo novamente. Mais uma vez próximo. Volta. Olha só, está funcionando perfeito, né? Então, tá tudo bonitinho. Voltou para a tela inicial, né? Então, vamos só conferir aqui, ó. Next, nome completo e o nosso e-mail, né? Próximo, apelido, senha e senha. Ó, já tem um errinho aqui. A gente vai ter que colocar lá o password, né? E o next, que aí vai voltar para a tela anterior. Então já vamos deixar isso aqui pronto também, para a gente não ter problema lá na frente. Então vamos pegar aqui o password, beleza, e password, ok? Beleza, na próxima aula eu já retorno aqui fazendo as devidas programações para a gente poder checar cada um desses passos, né? E eu vou também dar o nome aqui a todos esses controles. Então a gente vai usar aqui sempre o prefixo EDT para os edits, né? Então eu vou colocar aqui EDT nome, EDT e-mail, EDT apelido e assim por diante. Então já vou deixar isso tudo nomeado para que a gente na próxima aula não precise ficar perdendo tempo com nomes e componentes, tá certo? Então vamos lá novamente para o nosso PowerPoint. A gente encerra essa aula por aqui, né?